Corpo de borboleta individual, senhoras e senhores. A gente fala direto aqui no Alta RPM, mas vocês sabem por que a gente gosta tanto dessa peça aqui? A gente fala direto do eu ia falar Turtle Body. Corpo de tartaruga. Turtle Body. Sejam bem-vindos ao Espaço Alta RPM, senhoras e senhores, sempre com oferecimento da pneufree.com, RS Air Filter, loja do mecânico. Por sinal, o pessoal da RS Air Filter, pessoal, está tirando as vendas do seu site do ar. Eu não tenho cupom de desconto aqui agora, mas eu devo informar vocês. Quem quiser comprar filtro de ar esportivo da RS Air Filter agora irá acessar o site da RS Performance. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes de saber qual vai ser o cupom de desconto para lá, mas já estou informando vocês porque provavelmente quando esse vídeo for ao ar, vocês já vão encontrar os filtros de ar esportivo da RS Air Filter no site da RS Performance, tá bom? Cupom de desconto ainda não sabemos, mas haverá. O site da pneufree.com a pneufree.com é o maior e-commerce de rodas e pneus do Brasil. Lá o cupom ALTARPM te dá 2% de desconto. E na loja do mecânico, o maior e-commerce de ferramentas do Brasil, todas as ferramentas que eu tenho e basicamente todas as ferramentas que estão na Made for Street vieram da loja do mecânico, pessoal. Então não se esqueçam lá, o cupom RPM te dá 3% de desconto. E hoje a gente vai falar do ITB. ITB em inglês é Individual Throttle Body, ou corpo de borboleta individual. Por que a gente usa ITB em um carro de alta performance, pessoal? Por dois motivos principais. Motivo número 1 pelo qual você utilizaria ou utiliza ITB no seu carro. Primeiro, é bonito pra caramba. Abrir o capô do motor e ver lá as ITBs, lembra? Eu sou da era da injeção eletrônica e Fueltech, né? Quando você vê aquelas Weber 40 e tudo mais, bonito pra caramba, 40, 44, 48. Mas você abrir o capô de um carro e encontrar um conjunto de corpo de borboleta individual é uma das coisas mais bonitas da face da Terra quando a gente fala do mundo automotivo. Segundo, existe uma coisa sensorial no som produzido pelo corpo de borboleta que é algo absurdamente incrível. Incrível. Se você gosta de carro, de mecânica, se você não é fanboy de carro aspirado não presta e por aí vai, se você consegue curtir as características e os benefícios de cada projeto, você vai pirar com o som de um motorzão aspirado, motorzão ou motorzinho aspirado com ITB. É uma coisa assim graciosa. Mas, enfim, corpo de borboleta individual. Por que se utiliza, pessoal? O primeiro grande benefício de um corpo de borboleta individual, como esse aqui, né, que na verdade é o coletor de admissão com o corpo de borboleta, que a gente vai usar no motor 1.6 Zetec Rocan do Alta RPM, a primeira coisa é a imediatez na resposta do acelerador. Então, quando a gente fala de corpo de borboleta individual, é muito complexo, porque tem gente que pega o corpo de borboleta, sei lá, de uma moto e coloca no motor tal, X, Y, Z. Não existe um dimensionamento, né? Não existir um dimensionamento, quando você pega uma peça de um lugar e coloca no outro, isso pode trazer muitos malefícios ou os benefícios podem ficar muito ocultos, certo? Mas isso é uma coisa importante saber. Mas, via de regra, a primeira coisa que a gente nota aqui com o corpo de borboleta individual é a imediatez na resposta do acelerador. Porque você acelera e você tem o corpo de borboleta abrindo imediatamente aqui, sem você ter um coletor de admissão, tipo com um pleno e tudo mais. Então, quando você tem somente um corpo de borboleta, você acelera, leva um tempo, né? A gente quase não sente, quase não presta atenção, mas existe um tempo entre o corpo de borboleta abrir, o ar, né, num volume maior, passar para o coletor de admissão e entrar individualmente em cada um dos cilindros, certo? Pelo coletor de admissão. Inclusive, eu tenho este coletor de admissão bem aqui. Olha só, isso aqui é para o mesmo motor. Então, isso aqui é um coletor de admissão de Zetec Rocan 1.6. E isso aqui é um coletor de admissão com ITB, para o motor Zetec Rocan 1.6 também. Então, qual é o grande benefício? Eu acho que fica mais fácil se a gente tentar comparar um com o outro aqui para tentar ter noções. Qual é o benefício de um coletor como esse aqui em relação a esse? Primeiro, custos, né? Um coletor de plástico com somente um corpo de borboleta, ele é muito mais barato de produzir do que um coletor como esse aqui. Mesmo que fosse em larga escala, a complexidade do acionamento das borboletas aqui torna o trabalho um pouquinho mais difícil. Ponto número 1 é esse, custo. Ponto número 2, uma montadora quando está desenvolvendo um carro, ela está preocupada, pessoal,
com 350 questões. Como, por exemplo, é a questão do ruído, do nível de ruído. Então, com um coletor projetado como esse aqui, você consegue eliminar muito o ruído do corpo de borboleta. Nesse caso aqui dá para resolver com facilidade ou melhorar bastante o ruído se você gosta de performance, quer colocar uma indução diferente aqui e um filtro aerosportivo da RS Air Filter. Você consegue curtir bem mais o ronco do motor, via de regra, quando você tira o filtro de ar original e coloca o filtro de ar esportivo. Mas esse coletor aqui é pensado em reduzir ruído, além de oferecer torque em baixas rotações, cuidar de emissões de poluentes e consumo de combustível. Tudo é uma questão de dimensionamento, né? Então, do jeito que esse coletor de emissão aqui foi dimensionado, a gente tem como se fosse um pequeno plenum aqui e os dutos de admissão enormes. Olha o tamanho desse duto para entrar aqui. A gente já explicou no Alta RPM, em vídeos passados, em como funciona, que o tamanho dos dutos do coletor de admissão junto com os dutos do cabeçote, eles ajudam a influenciar no ponto onde está o torque máximo do motor e a potência máxima do motor. Quem define onde estão a potência e o torque máximo do motor, falando via de regra, é o eixo do comando de válvulas. Mas o desenho, tanto o coletor de admissão quanto o coletor de escape, o desenho e o comprimento e o diâmetro, espessura e por aí vai, eles ajudam a desenhar essa curva de onde vai ficar o torque máximo e a potência máxima. Então, num coletor super longo como esse aqui, como a gente já explicou no Alta RPM, a tendência é que o carro tenha muito torque em baixas rotações, porque o ar passa pelo corpo de borboleta bem aqui, passou, ele vai descer pelo duto, chegar até o cabeçote, encontra a válvula aberta, né, o ar consegue entrar para entrar dentro do cilindro. Quando a válvula fecha, ainda existe ar passando aqui, então existe sempre uma ressonância do ar que vai, bate na válvula fechada, volta, bate na válvula fechada, volta. Até o ponto que ele chega lá na válvula, ela está aberta para poder preencher, né, o cilindro com mistura ar-combustível. Eu sempre falo de via de regra para tomar cuidado com não generalizar as coisas, que isso é muito importante. Então, a tendência é que quanto maior e mais longo for o coletor, mais torque em baixa rotação o veículo consiga ter, tá? Então, sempre volta para a questão do dimensionamento. Se a gente for olhar, vocês já viram, né, o tamanho desse coletor de admissão aqui. Olha o tamanho deste coletor aqui de admissão. Olha o espaço que o ar percorre entre o corpo de borboleta e a entrada no cabeçote. É bem menor. Então, esse espaço, esse caminho bem menor, por questão dessa frequência que eu expliquei para vocês e que vocês podem conferir nesse vídeo aqui do Alta RPM, a tendência é que com esse corpo de borboleta bem aqui e o tamanho encurtado dos dutos do coletor, nesse caso aqui do ITB, é que a gente consiga melhor rendimento em altíssimas rotações. Então é tudo uma questão de dimensionamento, pessoal. O coletor de admissão original desse carro, ele podia ter metade do comprimento dele, por exemplo, para melhorar o rendimento do carro, para ajudar a melhorar a eficiência volumétrica do motor, que é o que a gente chama, em altíssimas rotações. A eficiência volumétrica é quando é o preenchimento do cilindro. Então no motor aspirado, principalmente, né, você vai, conforme você vai ganhando rotação, até um certo ponto você vai melhorando a eficiência volumétrica do motor. O ponto de maior eficiência volumétrica do motor é no ponto de torque máximo, é onde você consegue encher melhor o cilindro. Então, pessoal, o tamanho aqui do coletor de admissão é um outro ponto pelo qual o ITB é utilizado. Quando a gente quer atingir rendimento máximo em rotações mais elevadas, esse curso menor aqui ajuda a elevar a curva de potência para o alto. Para o próprio Fiesta, ali, existe uma opção da Carlini Competizione de coletor um pouco mais longo, para favorecer um pouco mais em médias rotações. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer um carro para trabalhar entre 5.500 a 7.000 RPM, então a gente achou que nessa configuração, mais curtinho o coletor de admissão, a gente ia conseguir favorecer melhor o carro ali em cima, né, em rotações mais elevadas. O ITB, pessoal, o corpo de borboleta individual, ele também favorece muito o funcionamento do motor em uma situação específica, que é quando você usa um eixo de comando de válvulas com uma graduação muito alta. Graduações muito altas, lift muito alto, overlap muito alto. Por quê? Quando a gente trabalha com um comando muito esportivo, muito nervoso e tudo mais, num coletor de admissão convencional, começa a surgir um efeito de quando o carro está em baixa rotação, especialmente em marcha lenta, esse overlap é tão grande que parte da mistura a combustível que foi admitida, ela chega a ser cuspida para fora da válvula de admissão ainda aberta. Olha só que interessante. Então, quando você tem um coletor de admissão convencional com um eixo de comando de válvulas muito agressivo, com um perfil muito agressivo, essa cuspida, pode ser chamado de retrocesso, né, da mistura a combustível que entrou no cilindro, parte dela voltar, isso bagunça completamente o enchimento dos próximos
cilindros, dos outros cilindros. Então, não bastasse a ressonância, né, que existe entre o ar vir bater na válvula de admissão fechada e voltar, às vezes, em muitos casos, quando a válvula está aberta, o ar entra e parte dele é cuspido de volta. Então isso gera um desarranjo dentro do coletor de admissão que acaba com o rendimento do carro, às vezes em marcha lenta ou em baixa rotação e por aí vai. Isso é quase que, em muitos casos, completamente anulado com ITB. Porque o coletor de admissão, basicamente, não existe uma conversa direta entre cada uma das entradas dos cilindros. Então, mesmo essa cuspida, ela não vai atrapalhar a entrada dos outros cilindros, entendeu? Então, isso deixa o carro muito mais linear. Em muitos casos, eu já vi ITB, isso não é uma regra, mas já vi ITB melhorar o rendimento do carro e muito em baixas, médias e altas rotações. Embora isso tudo seja muito questionável por questão de dimensionamento. Perda por bombeamento, ela é muito reduzida quando você está em meia carga, digamos assim. Volta naquela questão da imediatez, né? Ó, abriu o corpo de borboleta aqui, acelerou, o ar vai percorrer isso tudo para poder chegar no cilindro aqui, abriu, já está na cara. Então o ITB, pessoal, o corpo de borboleta individual, ele é um dos caminhos possíveis para você melhorar a eficiência volumétrica de um motor aspirado. Na verdade, existe muito carro sobrealimentado que usa ITB também, né? E existem carros, algumas BMWs, por exemplo, que você tem o corpo de borboleta individual por cilindro, ou seja, um corpo de borboleta para cada cilindro, fechado por um grande plenum ali no meio, né? Então isso volta a essa questão dos cilindros, um não atrapalharem o outro no funcionamento, porque tudo para dentro do motor é a partir do corpo de borboleta para baixo, né? Então, por mais que você tenha um plenum, às vezes, você consegue evitar essa troca de gases reduzir, na verdade, essa troca de gases entre o corpo de borboleta de um cilindro para o outro. É um sistema muito, muito, muito interessante, não existe uma regra. Ah não, vai funcionar melhor assim, vai funcionar melhor assado, existe o dimensionamento, visando sempre, né, essa questão da eficiência volumétrica. Dá para melhorar um coletor de admissão original? Em muitos casos sim, só que tudo isso tem que ser testado, porque como eu disse, quando é adaptado, você não tem a garantia de que os resultados serão bons. Então, por exemplo, muita gente coloca um corpo de borboleta maior no coletor de admissão. Usar um corpo de borboleta enorme, tanto para um coletor de admissão convencional como para o ITB, isso pode deixar o teu carro quase impossível de dirigir na cidade, porque como o corpo de borboleta é muito grande, qualquer 2 graus que você abra nele, você vai abrir uma passagem de ar enorme. Então isso pode deixar o carro muito difícil de trabalhar o acelerador com pouca carga. Sabe, tipo, você vai tocar no acelerador para manobrar, às vezes abre demais, aí deixa o carro, mesmo que você não queira. Deixa o carro difícil, não só na aceleração, tipo, para manobrar o carro, mas, putz, abriu um sinal, se apertou um pouco, ele já abre muito, então já fica uma coisa mais difícil de andar. Por isso que existe toda a questão do dimensionamento dos tamanhos, com o diâmetro das borboletas e por aí vai, né? Outra coisa, maior não necessariamente significa melhor. Quando a gente fala aqui do diâmetro do corpo de borboleta, né, existe uma questão, uma relação entre área de passagem teórica, né, para passagem do ar, da admissão, mas existe também uma questão de velocidade. Então são duas relações aí muito complexas que, olha, eu vou falar para vocês, eu estudo, mas ainda apanho, porque tem gente que fala que tipo, o coletor de admissão junto com o cabeçote tem que começar maior e terminar menor. Mas existem algumas motos da BMW cujo cabeçote ele termina menor, ele começa menor e termina maior na área das válvulas. Então tem toda essa relação de volume versus velocidade de ar, mecânica dos fluidos, que é muito complicada, mas sem sombra de dúvida, se eu não estou enganado, na primeira versão do K, Abelhinha Revoltada, que o Robinho trocou o coletor de admissão pelo ITB, ele ganhou 12 cavalos na roda de pico, sem falar o que foi no meio ali, né? Então, é uma peça que traz performance. A gente tem que lembrar sempre, né, que o veículo aspirado ele é muito mais limitado em termos de ganho de potência do que um veículo sobrealimentado. Porque afinal o motor está aspirando a mistura combustível por diferença de pressão do próprio cilindro, né? Um sobrealimentado está empurrando o ar lá para dentro, então é uma outra história. Mas é sempre muito mais limitado, só que o aspirado ainda tem questões sensoriais muitíssimo agradáveis. É isso, pessoal. Esse aqui é o corpo de borboleta que a gente vai usar no nosso Fiestinha, o seu João. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Tá vendo essa bolinha aqui? Se inscreva, clique nela para se inscrever no canal. E aqui também a gente tem um outro vídeo do canal para você continuar a sua jornada por aqui. A gente se encontra em breve, galera. Forte abraço, valeu e até já!